Fique atento ao que Deus quer falar com você hoje. Hoje um dia especial para você. Muito especial para você. Todo mundo sabe quem é Abraão. Conhece a história de Abraão. E todo mundo sabe que Abraão é o grande herói. É um grande modelo. É o pai da fé. Mas o que muitos não sabem foram os caminhos que esse mesmo Abraão trilhou. Se hoje você entender os caminhos que Abraão trilhou, você vai entender o que Deus quer fazer na sua vida. Mas se você não entender, talvez você nem possa entender o que está acontecendo com você ou o que vai acontecer com você. Porque tem pessoas que nesse momento estão a passar por momentos que ela não entende, que ela não compreende. E existem muitos porquês. Puxa, mas por quê? Por quê? Por quê? Sabe aquela hora que parece que Deus está em silêncio? Aquele momento que parece que Deus não se importa com você? Aquele momento que parece que tudo aquilo que a Bíblia fala, que os pregadores já pregaram, que disseram que você era especial para Deus, sabe, chega um momento que parece que tudo aquilo é mentira. Você está vivendo isso? Ou já viveu isso? Preste bem atenção, olha só o que diz a Bíblia. Olha só o que diz a Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Veja bem, essa terra que Deus promete para o seu filho, é uma terra ruim? É uma terra má? Vem cá, o que vem na sua cabeça? Algo que Deus, algo que um pai bom promete para o seu filho. Só tem que ser algo bom. Só tem que ser algo bom. Essa terra, pessoal, essa terra, ela foi batizada como terra que mana leite e mel. Terra abençoada. É como se na face da terra, essa terra aqui fosse a melhor parte, o melhor pedaço da face da terra. Você repara que Abraão tinha raízes ali onde ele estava. E naquela época, a riqueza de um homem estava na família e na terra que tinha. E Deus chega para Abraão e lhe diz: sai! Sai! O primeiro passo para você ter uma comunhão com Deus é esse: é sair. Sair da onde? Aí, aquele meio aonde Abraão estava, representava o mundo. Ele tinha que sair do mundo. Você tem que sair do mundo. Tem que sair do mundo. Sair daquela terra para ir para uma terra prometida representa sair, abandonar a cultura, abandonar as raízes, abandonar costumes, abandonar aquilo que te liga ao mundo. Você precisa sair. Então Deus aparece e diz: sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Veja bem, essa terra, vamos lá meditar, pensar, essa terra, como seria essa terra? Qual era a expectativa de Abraão em relação a essa terra? É claro, terra boa, que mana leite e mel. Mas veja o que aconteceu, lá no versículo 10. Havia fome naquela terra. Como é que é?
que havia naquela terra? Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Espera aí. Como assim? Então, não é a terra que Deus prometeu? Não é a terra que Deus prometeu? Como é que Abraão, ao chegar nessa terra há fome? Então, peraí, Deus mentiu para Abraão? Será que tudo que Deus falou para Abraão era falso? Porque que Deus falou uma coisa, e quando Abraão chegou no terreno, era outra coisa. A terra não manava leite e mel. Havia fome naquela terra. E diz a Bíblia, pessoal, e a fome era muitíssima. Era muita fome, está aqui. Nós acabamos de ler agora. Era muita fome naquela terra. Então Deus mentiu. E o pior, pessoal, é que Abraão, diante daquela situação, ele olha lá para baixo, aonde ficava Egito. No Egito estava tudo bem. O Egito era um mar de rosa, entre aspas. No Egito as pessoas viviam bem. No Egito havia abundância, havia fartura. Peraí, eu abandonei a minha família para viver isso aqui. Eu saí do meio da minha parentela, eu pensei que Deus ia me dar uma terra. Olha só, é aqui que o Senhor falou que eu vou morar. Peraí, afinal o que Deus tem para nós não é o melhor? O que Deus tem para nós não é o melhor? Como é que eu chego? O que Deus me tira de um lugar onde eu não faltava nada, onde eu tinha tudo, onde eu podia viver bem, e agora venho para cá, aonde há fome. E agora? Você vai continuar confiando? Será que Abraão ia continuar confiando? Ou falar, afinal esse Deus é mentiroso? Vai continuar confiando ou virar as costas para esse Deus? E agora, Senhor? Abraão passou por isso. Diz a Bíblia que a fome era tanta que Abraão não aguentou. Abraão não suportou ficar lá. Sabe o que Abraão fez? Está lá. Olha só. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa e aparência. Os egípcios, quando virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, que és minha irmã. Como é que é? Olha só. Olha o que Abraão fez. Eu já ouvi uma vez um pastor pregando: não, Abraão não mentiu não, porque Sara, na verdade, era a irmã dele. Sara era irmã de Abraão? Me respondam, Sara era irmã de Abraão? Não, vamos lá. Sara era irmã de Abraão? Então o que Abraão fez? Ele mentiu. Mas espera aí, o pai da fé mentiu? Ele mentiu. Mas sabe o que acontece? É assim, é o que acontece quando a pessoa desce para o Egito. Quando Abraão viu que naquela terra havia fome, você vê, quem lhe mandou ir para aquela terra? Foi Deus.
Deus apareceu para ele falar, vai para o Egito? Não. Não. O que levou Abraão para o Egito? As circunstâncias, a fome. Ele teve que dar um jeito. Peraí, como quem diz, peraí, eu não vou continuar confiando nesse Deus, crendo nesse Deus, que me botou nessa furada aqui. Eu preciso fazer alguma coisa para poder sobreviver. E como sobreviver? Descer por Egito. Olha o que a palavra diz. Ele foi descendo. Foi descendo. Foi o quê? Descendo. Porque lá no Egito parece que tinha tudo. Lá no Egito havia prosperidade. No Egito, os filhos dos egípcios podiam estudar nos melhores colégios, tinham a melhor educação, eles tinham os melhores carros, tinham as melhores empresas, eles tinham a melhor vida, sabe? Tinham as melhores casas. E coitado de Abraão, Abraão estava lá naquela situação, no meio da fome, numa terra onde havia fome. Então aos poucos ele foi se aproximando do Egito. Só que o que você não sabe, pessoal, é que lá no Egito, para você sobreviver, você precisa mentir. No Egito, para você sobreviver, para você prosperar no Egito, você tem que roubar, você tem que enganar. No Egito, para você prosperar, você tem que ser falso. Você não pode ser verdadeiro. No Egito, o jogo é esse, é falsidade, é roubo, é mentira, é um querendo passar a perna no outro. No Egito, não há dar mole, não. No Egito não tem como dar mole. No Egito não tem como dar mole. Você vai ter que mentir mesmo. Você vai ter que roubar. Você vai ter não há. Você não vai conseguir nada pelo caminho do bem. Você vai ter que enganar, vai ter que matar, vai ter que mentir, vai ter que fazer errado. Abraão, olha o que ele fez. Ele teve que mentir. Quantas pessoas um dia tiveram na presença de Deus, viram que com Deus não dá e foram para o mundo? Você pensa, como é que você vai prosperar no mundo? Se não for pela fé, você vai ter que roubar, você vai ter que enganar, você vai ter que matar, você vai ter que fazer o errado. Quantas pessoas cansaram-se de esperar em Deus e estão descendo para o Egito? E olha o que a Bíblia fala, descendo. A salvação está embaixo? A salvação está descendo? Não, a salvação está aqui. Onde é que está a salvação? E por incrível que pareça, o Egito ficava embaixo e a terra prometida ficava em cima. A terra prometida fica em cima. Israel está acima do Egito. Quem está no Egito, vê Israel assim. E quem está em Israel, vê o Egito lá por baixo. E Abraão foi descendo. Você vê, subir exige sacrifício. E descer é só rolar. Não precisa sacrificar. É só mentir. É só enganar. É só ser falso. Quem desce para o mundo, é possível prosperar? É possível sim. É possível sim. É possível sim prosperar no mundo, é possível. É possível ter muito dinheiro, é possível enriquecer no mundo. E muitos ficaram ricos. Mas quais são os métodos? Quais são os métodos? Você está entendendo? É roubando, é enganando, é mentindo. E aí Abraão desceu para o Egito. Ele teve que falar a linguagem dos egípcios. Ele teve que falar a linguagem dos egípcios. Ele teve que viver como os egípcios. Porque lá, você não vai viver no Egito sendo certinho. Você não vai conseguir. Para você conseguir viver no Egito, vai ter que ser por esse caminho. Você vê, mas por que ele foi no Egito? Porque ele cansou-se de esperar em Deus. Deus não falou para ele ir para o Egito. Por quando ele saiu da terra dele, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e Deus deu a direção.
Deus deu a direção para ele. E é isso que você precisa entender. Permaneça na presença de Deus. Permaneça, fique na presença de Deus. Fique, não desista. Ainda que pareça que não está acontecendo nada. Ainda que pareça que não está acontecendo nada. Ainda que pareça que Deus está falhando. Ainda que pareça que Deus silenciou. Peraí. E o que? Deus está em silêncio? Hein? Deus está em silêncio? Pessoal, o silêncio de Deus não pode silenciar a minha fé. Se o silêncio de Deus silenciar a sua fé, você nunca vai conseguir quebrar o silêncio de Deus. Mas se Deus ficar em silêncio e você continuar agindo, você vai quebrar o silêncio de Deus. Ora, se nós provamos a Deus, por que Deus não pode nos provar? Hein? Se nós provamos a Deus, por que Deus não pode nos provar? Será que nós só podemos crer quando está tudo dando certo? Não, meu amigo. Não. Nós temos que continuar crendo. Nós temos que continuar confiando. Era para Abraão ficar naquela terra e mudar a situação daquela terra. Era para ele ficar aí. Não era para ele fugir, não. É para ele ficar aí. Bispo, não é loucura Abraão ficar na terra que tem fome? É loucura. Mas o que é a fé se não é loucura? Me diz, o que é a fé se não é loucura? Hein? A fé é loucura mesmo. Não adianta, se você ir pelo normal, se você ir pelo natural, o natural é o caminho que te leva para o Egito. O natural é o método do Egito. Mas o sobrenatural é loucura. Você nunca vai ver a suprema manifestação do poder de Deus na vida de uma pessoa que vai pelo caminho do natural. É loucura. Mas o problema da fé é esse, a fé arrisca. E Abraão não quis arriscar. Abraão não quis arriscar. Abraão teve medo, mas a fé é isso. A fé enfrenta o medo. A fé precisa enfrentar o medo. A fé, ela derruba o medo, ela combate o medo, ela se levanta contra o medo. Essa é a fé. Essa é a fé. Abraão se sentiu ameaçado. A fé é assim. A fé, pessoal, a fé é assim. Pô, vai, Abraão, confia em mim. Vai, fica lá na terra. Mora lá, habite lá naquela terra. Habite na terra que eu te mostrarei. Fique lá. Abraão não deu ouvido. Abraão, quando viu que o bicho pegou, ele fugiu. Quantas pessoas já fugiram da fé? Porque ela esperava uma coisa e acabou acontecendo outra. Quanta expectativa foi criada em você e de repente, pessoal, está acontecendo outra coisa. Peraí, mas eu pedi isso e agora a situação está piorando. E agora? E o diabo só falando, para, desista, não adianta, não funciona. Não funciona. Isso são historinhas da Bíblia. Isso é coisa de pastor. Esses pastores são mentirosos. Esses pastores não falam a verdade. É melhor para por aqui. O que adianta? E agora? Onde está a terra prometida? Onde está a terra que mana leite e mel? E agora? Continua crendo ou desiste? Continua crendo ou desiste? Pessoal, na vida de Abraão tem uma outra história.
lá no livro lá no livro de Gênesis 16. Ora, Sara, a mulher de Abraão, não lhe dava filho, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filho. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Olha de novo, outra besteira que Abraão fez. O que Deus falou para Abraão? Hein? Te multiplicarei, farei de ti uma grande nação. Não foi isso que Deus falou para Abraão? Olha o que Deus promete. Só que Abraão olhava para a promessa de Deus e olhava para onde? Para o relógio. Olhava para a promessa e olhava para o relógio. Não adianta, as duas coisas não combinam. Ou você olha para o relógio, ou você olha para a promessa de Deus. Se você tiver que confiar na promessa de Deus, você não tem que olhar para o relógio. O relógio não pode existir na sua vida. Porque se você ficar olhando para o relógio, você vai se precipitar. Deus falou para Abraão: Abraão, você será pai de uma grande nação. Abraão, a sua semente vai ser como a areia do mar. Alguém consegue contar a areia do mar? Não, ninguém consegue. Só que Abraão viu, deu, peraí, deu 70 anos, nada. 80 anos, nada. 90 anos, nada. Peraí, pessoal. Uma mulher com 90 anos não tem como conceber. É difícil. Abraão falou: antes que o negócio não pare, é melhor aproveitar agora e fazer logo um, e vou ajudar Deus para ver se a promessa de Deus se cumpre. Peraí, vou ajudar Deus para ver se a promessa dele se cumpre. Ele não falou que ele vai multiplicar, então eu vou lhe dar uma semente e aí ele vai multiplicar essa semente. Está vendo aquela história do ladrão falar assim: Deus, eu só vou roubar uma única vez, aí eu roubo essa uma única vez, depois nunca mais vou roubar, só hoje. Aí o Senhor pega isso, eu vou fazer negócio, vou multiplicar, vou dar dízimo, vou dar oferta para a tua casa. Você acha que Deus se agrada disso? Não. Foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão não olhou para a promessa de Deus. Mais uma vez, o nosso pai da fé errou, falhou. Não olhou para Deus. Mais uma vez, o nosso pai da fé falhou, pessoal. Decepcionou. Abraão pegou a escrava. Pegou a menina que estava em casa e deitou-se com ela. Ela concebeu. Fez filho com ela. Aí eu pergunto: foi isso que Deus falou com ele? Me diz, foi isso que Deus falou com ele? Deus prometeu dar filho, Deus prometeu dar uma grande nação, não só um filho, é uma grande nação, mas essa nação ia sair de Sara. Mas espera aí, bispo, como confiar em Deus se o tempo está a passar? Como é que eu vou confiar em Deus se o tempo está a passar? O tempo está a passar, pô. Peraí, eu não vou ter descendência, eu não vou ter ninguém. Se lembra, lá no 15, no capítulo 15, é engraçado isso, lá no capítulo 15, nós estamos lendo o 16, né? Lá, o 17, né? Lá no 15, nós vemos um Abraão
falando com Deus. Pô, Deus, até agora não me deixe filho, retrucando, cobrando. O que Deus faz? Deus aparece para ele e lhe confirma, falou, não, eu vou te dar filho. Você está entendendo? Eu vou te dar filho. Você pode ler na sua casa, você vai ler o capítulo 15, ele falando, no capítulo 15, o subtítulo até diz assim, Deus anima Abraão e lhe promete um quê? Um filho. Só que era só palavra e na verdade não acontecia nada. Quantas vezes você já tentou desistir e de repente vai na igreja, ouve uma palavra que te sacou de, pô, tá ligado, não, tá amarrado, tá amarrado. Você já estava tentando ir para o caminho errado, aí daqui a pouco você volta. Só que você vai ver que é só palavra, na realidade não acontece nada. Isso está acontecendo com alguém? Você já está desanimado? Quantas vezes você desanimou e quantas vezes Deus te animou? Abraão já estava desanimado, Abraão já estava desesperado, Abraão já estava desenganado, Abraão já estava prestes a desistir, e aí Deus aparece para ele e anima, está na Bíblia, anima-o. No 15, capítulo 15, Deus anima Abraão e lhe promete que vai dar filho. Mas no capítulo 17 ele procura dar um jeito. Quantas pessoas estão dando jeitinhos? Mais uma vez, para você descer no Egito é assim, tem que adulterar. Tem que prostituir. No Egito é assim. Deus apareceu para Abraão, pô, deu uma força para Abraão, animou Abraão, motivou Abraão. Abraão, confia em mim. Confia em mim, falou. Aí Abraão, de novo, esqueceu. Por que Abraão caiu com Sara? Aliás, com H. Porque ele mais uma vez olhou para onde, pessoal? Olhou para o relógio. Ele viu que o tempo estava passando. Vem cá, eu estou pregando para alguém assim? Pô, bispo, o tempo está passando. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Eu já não tenho mais forças. Estou sem força, sabe? No momento que Abraão já não tinha força, Deus apareceu e lhe motivou. Aí daqui a pouco ficou de novo sem força. Deus tentou animá-lo. Não adiantou, Abraão acabou caindo. E você vê, né? Quais são as consequências, os problemas que esse filho trouxe. Olha, Deus perdoa, mas o que a gente plantar na carne, acaba colhendo aonde? Na carne. Cuidado com o que você planta. Abraão não confiou. Mais uma vez, Abraão decepcionou a Deus. Mas agora veja lá no capítulo 17, no versículo 24. Aliás, 17:1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão em rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Amém. Olha só, Deus, depois de tantas mancadas que Abraão deu, Deus aparece de novo para ele e fala assim: Abraão, entenda uma coisa, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O que é ser perfeito?
Onde estava a perfeição de Abraão? O ser perfeito, pessoal, não é nunca cair. Não. É você cair e se levantar. Depois de tantas mancadas que deu, ainda assim Deus apareceu para ele, falou: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Você sabe por que Deus falou isso para ele? Não adianta, qualquer coisa que você queira, eu tenho. Ande na minha presença e ser perfeito. Ou seja, ande comigo, Abraão. Ande comigo, segure na minha mão, não desvia. Não desconfie de mim, não duvidem mais de mim. Confie em mim. No deserto, eu vou te prosperar lá no deserto. Aonde houver fome, não tenha medo. Confie em mim, a fome vai desaparecer. A fome vai desaparecer. A esterilidade, olha, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Eu vou te fazer pai de uma grande nação, Abraão. Você vê que Deus aparece para Abraão, depois dele cometer todas essas besteiras. No 16, fala da queda dele. Fala da queda dele com Agar. No 17, aí vem, depois que Ismael nasceu, Deus aparece para ele e fala: Abraão, ser perfeito, Abraão. Se você não for perfeito, eu não tenho como. Se não houver perfeição em você, não tenho como cumprir as minhas promessas. Eu te prometi, eu vou cumprir, confia em mim. Ser perfeito, ande na minha presença, Abraão. Ande na minha presença. Não olhe para o tempo, não olhe para o relógio, não olhe para as circunstâncias. Continue na fé, continue. A primeira vez você olhou para as circunstâncias. Que circunstâncias? Viu a fome, viu a terra, o estado da terra. Mas eu sou Deus que mudo tudo. A segunda vez você olhou o tempo. Peraí, eu já estou com 90 anos. Se o tempo passar, daqui a pouco a gente não vai mais ter filho. Então deixa eu aproveitar agora. Não adianta. Se você fizer a seu jeito, se você fizer da sua maneira, não vai dar certo. Eu não sei qual é o estado da sua vida. Eu não sei o que você tem pensado. Eu não sei como tem sido você. Mas com certeza, eu sei que nessa noite eu estou falando para alguém que já caiu. Está embaixo. Não consegue mais confiar. Ô bispo, eu estou olhando para o tempo está passando. Será que ainda vale a pena confiar? O tempo está passando, vale a pena ainda esperar? Ô bispo, nesse momento que eu estou aqui, eu estou endividado até aqui, eu não sei como pagar as minhas dívidas. Eu estou passando fome. Já apareceram N propostas indecentes, eu estou até aqui na corda bamba, ou já estou até aceitando. Por favor, leiam comigo o 17:1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, o que o Senhor disse? Eu sou o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque o que eu prometi, eu vou cumprir. Mas você precisa andar na presença dele. Amém. Amém, pessoal. Não desista. Não desista. Eu não sei qual é o seu presente. Eu não sei quais são os momentos difíceis que você está passando. Bispo, a minha vida está se definhando. Bispo, as pessoas estão zombando de mim. As pessoas estão a rir de mim. Os meus familiares, eu nem consigo mais falar de Jesus para eles. Eu vivo envergonhado.
A minha vida está uma lástima, bispo. Eu tô até pensar em desistir. Eu estou sem forças. Eu não sei se você acredita, mas quem está falando com você hoje não é o bispo Augusto, é o próprio Deus que desceu agora aqui, dizendo para você não desistir, dizendo para você confia. Confia, ó bispo, mas eu já caí. Levante-se, filho. Levante-se, não fique caído não. Não aceite continuar caído, não aceite continuar prostrado. Você precisa se levantar. Deus conta com você para envergonhar o mundo. Quanto mais difícil estiver a sua situação, quanto mais fundo é o poço em que você mergulhou, maior será a grandeza de Deus em sua vida. Amém, pessoal? Hoje as pessoas estão rindo de você. Hoje as pessoas estão zombando de você. Hoje as pessoas viram as costas para você. Hoje você já não consegue mais reconhecer os amigos. Os amigos te viraram as costas. As pessoas olham para você, meneiam a cabeça. Quantas vezes você recebeu um folheto aqui e você pensou para levar o folheto em alguém, aí quando você ia pelo caminho, você lembrou-se da sua situação e do que ele tem falado a seu respeito e você parou no meio do caminho. O que as pessoas lá fora dizem? Você está na igreja, olha para a sua vida. Eu não estou na igreja, olha para a minha vida. Eles fazem comparação e parece que eles estão muito melhor do que você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo não vai rir de você para sempre, não. Eis que serão envergonhados e confundidos. Amém. Amém. Você está no vale da sombra da morte. Você vai sair desse vale. Hoje você chora. Bispo, hoje eu choro. O senhor não tem ideia do que as pessoas falam de mim. Eu não tenho ideia mesmo. Eu sei que muitos de vocês talvez já tenham pensado em desistir, fugir, em até mesmo tirar a própria vida. Não desista, filho. O seu galardão é maior. Fiel é aquele que prometeu. Mas a promessa dele se cumpre na vida daqueles que permanecem.